Olá pessoal, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. No nosso novo quadro de entrevistas, Provocações. O entrevistado de hoje nasceu em Belo Horizonte, é o quarto filho entre 5 irmãos, mas foi criado como caçula. Queria estudar cinema, mas precisava ganhar dinheiro e deixou as artes para cuidar de números. Ainda criança tinha um cabelo mais feio do que tem hoje. Formado em sistemas para internet, é curioso, gosta de filmes, filosofia e games antigos. Também é apaixonado por música e guitarra. É casado e tem um filho chamado Davi, um crente sem igreja. Seu nome, Rafael Cruz. Tudo bem, Rafael? Fala, Adriano. Bom demais. Beleza, cara? Já começa explicando pra gente o seguinte. O que dá na cabeça de uma pessoa que tem uma série de ocupações, pegar uma câmera e sair falando para um monte de desconhecidos? Cara, eu acho que por mais tempo que a gente pouco tenha, ainda sobra alguma coisa, e eu acho que é importante que as pessoas que têm uma opinião diferente falem. E eu acho que a minha opinião, eu penso, assim, se for olhar, bem diferente de muita gente, por isso que eu resolvi falar. Eu sempre procurei, assim, ter a minha opinião própria, e eu acho que só a pessoa que busca opinião própria já se torna muito diferente dos outros. Então, por isso eu resolvi falar mesmo, porque eu achei também que o discurso que eu fosse falar talvez ajudasse alguém aí nesse mundão da internet. Só que assim, você tem um pessoal aí que gosta bastante do que você fala, mas também tem gente que não fala bem de você. Já te xingaram, já te caluniaram, vale a pena? Cara, eu acho que quando eu entrei, eu já pensava que isso poderia acontecer. Depois eu vi que era quase certo que aconteceria. Então eu entrei meio que preparado, mas depois eu me preparei mais ainda para isso e vi que, apesar disso tudo, você vê algumas pessoas falando que elas evoluíram, aprenderam alguma coisa, acharam uma justificativa para o que elas pensam, e por isso eu acho que vale a pena. Eu acho que até vai para a ideia do cristianismo, que é se sacrificar mais ou menos, perder para os outros ganharem. Eu acho que é mais ou menos por esse lado. E você já se arrependeu de alguma coisa que você falou? Ou algum comentário, alguma coisa te fez pensar, pô, não devia ter falado disso? Ou voltou atrás em alguma coisa que você chegou a fazer um vídeo? Já, inclusive, por exemplo, no vídeo da terceirização. Eu vou fazer um outro vídeo, é até spoiler já do meu canal aí, ó, que eu vou fazer um outro vídeo. Provavelmente não, quando né? esse vídeo sair, o meu já vai estar pronto, né? Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre que eu mudei um pouco de opinião sobre o meu próprio vídeo da terceirização, que eu acho que tem alguns adendos que vale a pena ser feitos, até pelo comentário que você fez e por algumas coisas que eu li também. Então assim, eu já vou fazer um vídeo mudando. Você vê que é o meu último vídeo do canal, mais recente, eu já mudei de opinião sobre ele, porque eu pensei em algumas coisas. Eu não acho que é feio mudar de opinião. Já mudei de opinião sobre... eu já falei algumas coisas do Malafaia e do Feliciano, que eu mudei de opinião sobre o que eu falei. Não sobre a opinião geral deles, mas sobre o que eu falei. Então assim, eu acho que sim, eu mudo muito de opinião. E não me envergonho disso não. Eu acho que na internet, além de estar aí para ajudar as pessoas, a gente está para ser ajudado também, para construir a nossa própria opinião. E por falar agora, você está falando sobre terceirização, sobre essas políticas recentes. Na sua opinião, como é que está o seu país agora? Cara, eu acho que a gente está num momento, como incrível que pareça, um momento de esperança. Muita gente espera no Ciro Gomes, muita gente espera no Bolsonaro. Eu só acho que a esperança, às vezes, ela é um pouco triste, porque muita gente esperava muita coisa do impeachment, que no fundo não veio. Muita gente esperava que ia ter uma mudança total no país, e talvez até tenha alguma mudança para o lado econômico, mas ainda assim não é uma mudança muito prática para os cidadãos. Então eu acho que está num momento de esperança, mas seria bom se tivesse também um momento de bom senso, de juízo, para as pessoas não ficarem pondo esperança em salvadores, em ações como o impeachment que vai melhorar 100% o país, porque infelizmente não é assim que acontece, a gente vê na prática isso. Então você é um esperançoso. Como Torquato Neto, você é daqueles que diria que estamos vivendo os últimos dias de outrora?
Eu acho que provavelmente sempre é assim. A gente acaba mudando muita coisa, apesar de, por exemplo, a gente olha o impeachment mesmo, que pareceu que eram os últimos dias de muita coisa e na verdade não mudou muita coisa não. A gente viu muito PT passar na mão na cabeça de aliados e amigos, e a gente vê o PMDB fazendo parecido. Então assim, parecia que eram os últimos dias, mas não foram os últimos dias. Então, eu não sei se realmente vai mudar da água para o vinho, mas eu tenho esperança sim que podem mudar algumas coisas sim. Rafael, quem odeia mais nesse país? A esquerda, a direita, os pobres, os ricos, os ateus, os religiosos? Acho que quem odeia mais são os alienados. É até engraçado falar de alienado, porque parece que eu estou me colocando como superior a eles, mas eu acho que quem odeia mais é quem está ouvindo discursos, engolindo sem mastigar e colocando como um lado ruim mesmo. Não, a gente tem o lado ruim da esquerda, o mal é todo a esquerda, o mal é todo a direita. Eu acho que quem odeia são os alienados e os polarizados, porque quem realmente analisa um pouco vê que os dois lados têm problemas, então não vai odiar um lado só. Quando você fala que é aquele que engole sem mastigar é porque ele está engasgado e precisa colocar para fora de qualquer jeito aquilo que está dentro dele? Não. É quem não processa o que está ouvindo. Ouve e já tem como verdade, sem pensar, sem questionar, ou questiona com um viés de confirmação, então já ignora alguns questionamentos que vão contra a ideia dele. Mas realmente é isso também. Eu acho que quem tá alienado, ele acaba engolindo mesmo um discurso de ódio e vomita ele mesmo, um pouco por esse lado também. Tem muito ódio no país hoje? Demais. E realmente não é de um lado só não. Não tem lado, o ódio não escolheu um lado para ficar não. Rafael, um crente sem igreja. Você é bom demais para a igreja ou a igreja é boa demais para você? Eu acho que eu sou estranho demais para a igreja. Eu até conheço algumas igrejas que talvez eu me enquadraria no perfil delas, na doutrina delas, só que não de fácil acesso aqui para mim. E eu acho que para mim e para algumas igrejas dessas iam me dar muito trabalho assim, de deslocamento, que iriam complicar, iriam pegar um pouco pro meu lado. Eu estava procurando uma igreja mais perto, talvez uma casa, que tivesse uma reunião de irmãos aí. Eu até arrumei uma mesmo, só que eu acabei e não fui ainda não. Eu não acho que sou bom não, mas eu sou um cara que vê defeitos sim, e que eu acho que tem alguns defeitos doutrinários que não dá pra ignorar e nem pra conviver junto, infelizmente, como por exemplo a teologia da prosperidade. Isso numa igreja, pra mim, me afasta totalmente dela, porque não dá pra conciliar isso com o evangelho. E talvez alguns outros ensinamentos também, que vem trazendo leis pesadas demais para as pessoas. E isso me afasta, eu não conseguiria conviver numa igreja assim. Você falou de teologia da prosperidade, que você já se colocou contra ela. Mas o que você já fez na prática contra a teologia da prosperidade? Cara, eu sou um teólogo praticante. Teve uma vez que eu estava num culto, e aí eu estava aguentando demais já, porque estava passando anos e anos que eu estava ouvindo, toda virada de ano, a minha igreja fazia uma campanha do 13º, não chamava assim não, mas era mais ou menos assim, porque justamente era na virada do ano, era para pegar os votos, não sei o que, e o pessoal usava vários textos bíblicos totalmente fora de contexto para justificar que você podia cobiçar riqueza e não sei o que. Aí teve cada domingo era um tema até o final do ano, então dava uns 2 meses mais ou menos de cultos só dedicado a essa virada do ano para você ser próspero no outro ano. Aí um dos últimos elos era o tema era a riqueza do ímpio é minha. Nesse tema estava lendo um texto lá falando que a riqueza do ímpio era nossa. Só que não tinha nada a ver. Se você lesse o texto com contexto, você via que ele estava torcendo totalmente o texto. Como eu tocava na igreja, eu pedi o pessoal do grupo para diminuir uma música e me passar a palavra no final do culto, no final do louvor lá. Aí acabou, eles me deram o microfone para falar. Eu abri lá em 2 Timóteo 6, se eu não me engano, 1 Timóteo 6, versículo 10, que é até o versículo que eles usaram para colocar o nome na operação que conduziu coercitivamente o Silas Malafaia, que era a Operação Timóteo.
que era aquele texto assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o texto fala que a gente tem que se contentar com o que a gente tem, ficar feliz com isso, porque muita gente que está buscando muito dinheiro acaba até perdendo a fé. Aí eu li esse texto no meio de uma campanha que falava da riqueza, da prosperidade, que a riqueza do ímpio era nossa e não sei o que. Aí eu sei que depois que eu li isso, o pessoal ficou zangadaço, eu vi os líderes ficando meio roxos assim, meio zangados. E também, depois que eu fiz isso, eu vi que muitas pessoas dentro da própria igreja começaram a questionar. Então assim, foi um pouco de revolta, de raiva por não suportar aquilo, mas eu vi que teve fruto positivo, porque muitas pessoas começaram a questionar mesmo o assunto. Sem Neurose curtiu isso, hein? Falou de... Rafael, o Diderot um dia escreveu: perguntaram um dia a alguém se havia ateus verdadeiros. Respondeu ele: acredita você que haja cristãos verdadeiros? Comente, por favor. É complicado, né? Porque eu acho que, dependendo da definição, você vai ter que ter um ateu, ateu forte, ateu fraco. Mas dependendo, eu acho que realmente, se você pegar o pé da letra da definição, um ateu mesmo não pode acreditar em nenhuma divindade. E eu acho que você ter essa certeza, aliás, não sei se acreditar é ter certeza, né? Mas você afirmar assim com certeza que não existe nenhuma divindade é difícil. Então talvez eu poderia falar que não, realmente não existe um ateu de verdade. Existe um cara que acredita no ateísmo. Aí eu poderia falar também que um cara que diz com certeza que existe Deus, existe um Deus, ele talvez possa dizer por evidências anedóticas, né? Evidências da vida dele. Então eu acho que é mais fácil falar que existe um cristão verdadeiro 100% do que um ateu verdadeiro 100%. Mas ainda assim eu acho que os cristãos também tendem a ser pessoas que acreditam no cristianismo, não que tenham uma certeza absoluta, que não passa por nenhum instante na cabeça dele que não existe um Deus. Mas eu acho que é mais fácil existir sim um cristão verdadeiro com evidências anedóticas do que um ateu verdadeiro porque não tem como ter evidência anedótica que Deus não existe. Quando a gente fala de verdadeiro, a gente acaba pensando num tipo de uniformidade. Havendo um cristão verdadeiro, ou uma ideia mais plausível de cristão verdadeiro, existiria essa uniformidade? Sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que o evangelho ele não é tão relativo assim. Ele é objetivo. O problema todo é pra gente chegar a uma conclusão de quem entendeu essa objetividade do evangelho. Quem tem esse compreendimento certo do evangelho. Eu tenho alguns itens que eu considero que todo cristão tem que ter. Alguns itens obrigatórios. Por exemplo, acreditar que Jesus é Deus. Acreditar que Deus existe, acreditar que nós somos pecadores e temos que nos arrepender. Esses itens eu acho obrigatórios para você falar que uma pessoa é cristã. A graça eu acho que é um item também obrigatório, apesar de, por exemplo, os espíritas não acreditarem. Aí a gente pode entrar em um assunto bem mais complicado, que eles acham que pode se justificar pelas obras. Mas eu acho que sim, existe uma objetividade sim, existem alguns critérios para você falar que um cara é cristão sim. É difícil eu acreditar um pouco nessa objetividade referente a uma religião inteira e seus adeptos, sendo que normalmente vocês não conseguem entrar em acordo nem quando se fala de um versículo ou de uma passagem, né? Mas ok, eu entendi o seu raciocínio. Tem uma frase do Martin Luther King que diz: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. Você se identifica com essa frase? Sim, cara. Eu lembro bem que desde a minha adolescência, assim, da minha infância, na verdade, eu tinha a noção de que o bem era bom e o mal era ruim. Só que eu não sabia porquê. Eu não entendia porquê. Eu sempre achei ruim fazer as coisas erradas, mas eu não tinha uma razão para isso. Nunca entendi muito bem o motivo. E uma das explicações que eu achei para isso foi justamente o Evangelho, que foi de onde que eu entendi que eu teria alguém para determinar essas ideias. Então, e o Evangelho, ele dá essa razão
para você viver. E realmente, quando você acha algo pelo qual é tão importante que você daria a sua vida começa a ter um valor maior. Porque aí você vai valorizar ela não por você ou não por querer viver, mas por essa causa. Talvez você ache assim, não, eu não posso morrer por causa do meu filho. Então você vai querer viver não só pela sua vida, mas pela vida do seu filho. Se você acha que você encontrou a sua mulher e por ela você quer viver e não quer morrer, você encontrou uma razão para viver mais importante do que você mesmo, que é o outro. Então, realmente eu acho que não necessariamente só Deus, mas se você ainda não encontrou uma razão maior do que você mesmo para viver, possivelmente você pode perder a sua vontade de viver. Os muçulmanos radicais concordam muito com essa frase também, né? Sim, com certeza. O problema deles não é nem querer morrer pela causa, é querer matar pela causa. Isso que me preocupa. É verdade. Essa frase não tem matar, é só morrer, é verdade. Você já fez algo estranho em nome da fé? Já, cara, demais. Nossa, na igreja tinha voto de pano de saco, que é você colocar um pano de saco, ficar andando dentro de ônibus, ficar o dia inteiro com pano de saco, não ver não sei o que, vamos cortar a televisão, não sei o que lá. Tipo a Agenor Duque lá, ficar igual mendigo? Daquele nível lá, eu já fiz isso já. Uma vez na igreja, eu cheguei lá pro líder e falei com ele assim: ô líder, a minha cachorrinha, ela tá passando mal, será que eu posso fazer um jejum para Deus curar ela? Aí ele rachou o talo e riu de mim. Tal. Você vê que até para os caras mais radicais eu já era meio radical ao extremo. Uma coisa que eu fiz que foi quando eu parei com isso, foi interessante, quando eu parei com esses votos loucões, foi quando me pediram para fazer um voto de raspar o cabelo. Além de colocar o pano de saco igual a Agenor Duque, tinha que raspar a cabeça. Aí esse aí eu falei assim: não, meu cabelo, pô, eu gosto tanto dele, eu não vou raspar nada não. Aí eu parei com isso. Mas até esse dia, nossa, eu fazia cada coisa maluca. Como é que você vê as inconsistências bíblicas? Se é que você as vê? Cara, eu vejo algumas sim. Às vezes, algumas que eu vi, até algumas pessoas já me explicaram e eu até mudei de opinião e tal. Uma das que eu levantei o questionamento foi o número dos cegos de Jericó. Se eu não me engano, quando Jesus chega, em um evangelho é um número, outro evangelho é outro número de cegos. Muitas pessoas têm algumas explicações que, é claro, a quantidade de cegos ele não é o foco da história. Muitas pessoas até falam assim, não, mas pode ser a perspectiva de quem está narrando. E aí eu fico pensando, tudo bem, mas se nesse caso a perspectiva de quem está narrando pode influenciar no discurso, na narrativa, por que em outros casos também não pode? Então eu acho isso sim, eu acho que podem ter problemas por causa da perspectiva de quem narrou algum caso do Evangelho, e por isso como que eu lido com isso? Eu me baseio em Jesus Cristo. Qualquer coisa que esteja fora do que ele disse, do que ele pensa, eu discordo um pouco. E, por exemplo, se um evangelho falar uma coisa que ele falou e no outro evangelho falar outra coisa que ele falou, aí eu ficaria em dúvida. Mas eu até hoje não conheço nenhuma situação dessas. Então eu me oriento pelo que Jesus falou. Nós existimos antes de nascer? Não. Pergunta complicada, hein? Eu acho que como um projeto, sim. Mas como consciência, não. Qual a maior viagem que você já fez? Dentro e fora da sua cabeça? Ai, trem. São coisas até interessantes para falar que... Minha vida volta muito para essa questão de fé e de igreja, né? Eu já participei de uns cultos bem doidos mesmo, assim, que eu já viajei quase igual se eu tivesse usado uma droga, mas não usei não. Eu lembro de uma vez que eu tava numa oração, assim, aí eu tava num lugar que era todo fechado, tinha janelas, mas praticamente todo fechado. E não tinha vento nenhum nesse momento. Aí eu lembro que eu fechei os olhos, tô orando. Do nada, deu uma ventania do caramba, que realmente dava a sensação de estar em outro canto. Eu já fiz umas coisas também que pareciam aquela projeção astral. Isso não é nem do cristianismo, não. Isso aí o pessoal fala, eu acho que é mais pro lado de mediunidade, não sei o que é você deitar, tipo...
esvaziar a cabeça e não sei o que. Eu já fiz isso deitado no sofá assim, e aí quase parece que você tá dormindo, quase parece, mas você começa a viajar na cabeça e pensando em coisas, e eu praticamente bati um papo com Deus assim, sendo que não em lugar específico, mas eu acho que quase que um plano diferente de conversa. Fisicamente, eu já fui pra... Acho que o lugar mais longe que eu fui foi pra Bahia. Eu já quase fui pra Camboriú, só que minha viagem não deu certo. Já fui pra São Paulo também, Rio. Eu fui muito pra Bahia, fui até minha lua de mel lá pra Bahia. Eu gosto muito do clima baiano. A minha esposa tem alguns parentes baianos, ela já é meio baiana. Não é na preguiça, não. Aí a gente acaba. Acho que foi mais pra Bahia mesmo, o lugar mais longe que eu fui. Eu queria ir pra São Tomé das Letras. Eles falam lá que lá tem uns caras doidão, meu estilo assim. Até você ir pra lá também, né? Rafael, você falou de uma experiência que você teve. Você acredita que essa experiência, esse dia que você estava meio dormindo, meio acordado, isso foi uma experiência transcendental ou foi uma ilusão da sua cabeça? Sinceramente, eu não tenho como julgar. Eu acredito que seja transcendental, sim. Mas, porque eu nunca tive nenhuma outra alucinação, nenhum diagnóstico de ninguém, nem nenhum problema, nem psicólogo, psiquiatra olhando isso. Então eu acho que seja transcendental. Mas eu realmente não tenho como afirmar isso, não. E você também falou sobre drogas aí. Você já usou algum tipo de droga além da religião? Que isso, cara? Religião não é assim, não é droga. Religião não é droga? Não, pô, é bom, defina a droga pra mim. Defina o que é uma droga. É algum componente químico que te altera seu estado natural, alguma coisa do tipo. Eu já... É até uma coisa polêmica. Seria uma boa definição de droga aquilo que altera a sua consciência e vicia? Acho que não. Sei lá, tem algumas drogas que não viciam, né? Mas tudo bem, que eu considero que religião às vezes altera a consciência e vicia, assim. É até um pouco meio polêmico, né? Eu nunca usei droga pesada, não. Tem uns caras falando que eu sou maconheiro aí, não sei o que. Nunca usei isso, não. Mas eu já bebi vinho e um pouco de cerveja também, mas bem pouco. Não cheguei ao nível de ficar embriagado, assim, que é uma coisa polêmica que muita gente acha que não pode tomar nem um pouco. Eu já tomei um pouco, sim. Você comentou aí que as pessoas dizem algumas coisas a seu respeito. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao falar de você? Eu acho que é defender coisas que eu não defendo. Por exemplo, falar que eu apoio pessoas que eu não apoio só por eu estar conversando com as pessoas, sabe? Tipo, parece que eu não posso conversar com alguém que pensa diferente de mim, que eu estou apoiando a ideia da pessoa. Isso é o que mais acontece. Muita gente fala que eu apoio o box, e eu nem converso tanto com ele assim. Ou então falar que, por exemplo, que eu apoio e quero que as pessoas virem gays, eu apoio o gaysismo, sendo que eu estou simplesmente falando que direitos civis para gays é algo aceitável, que não deve ser combatido. Então, assim, eu acho que é principalmente isso, na visão de ateísmo, parecendo que eu estou defendendo ateus e tal, não sei o quê, e também nessa ideia de que eu defendo o gaysismo e defendo a esquerda, não é o que eu faço. Então você não faz isso. E o que é que você faz que você não gostaria mais de fazer? Não, é difícil. Agora eu não sei não, viu? Rafael, é possível fazer aquilo que não se quer? Sim, com certeza. Inclusive a Bíblia fala: o que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. É o pecado que age em mim. E no fundo também você vê a questão que a gente falou de vício. Muitas vezes um vício em uma droga ou um vício em uma religião te faz ir contra a sua própria vontade. Então eu acho sim que dá pra você fazer o que você não quer. Mas se você inicialmente não quer fazer uma coisa, mas alguém te convence ou você percebe que precisa fazer aquilo mesmo que você não queira ou alguma coisa do gênero, não faz com que você queira fazer aquilo? Eu acho que você decide fazer aquilo. É uma decisão consciente, mas não é uma decisão não é uma ação com vontade.
a sua decisão de fazer, você tem vontade naquela decisão, mas no ato em si não. Rafael, o que é verdade e qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu acho que a gente vai morrer sem saber. O que é verdade é a realidade, na minha opinião. É aquilo que aquilo que não falha, aquilo que não se contesta. Eu acho que isso é a verdade. E a gente dá chutes para a verdade e às vezes algumas pessoas consideram o chute dela como algo absoluto. E isso eu discordo, mas eu acho que é isso. A verdade é algo que realmente é incontestável, mas que em muitos aspectos a gente não vai alcançar isso, não. Para haver justiça, é necessário haver igualdade? Não é, porque eu acho que o ser humano tende para desigualdade. O ser humano tende para ter resultados diferentes, porque um é bom em uma coisa, outro é bom em outra. Então, eu acho que para ter justiça, a pessoa tem que ter o que ela merece e poder, por exemplo, deixar para outra, fazer com que outras tenham o que ela quer que as outras tenham. É isso, mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas têm que ter o que elas merecem, mas eu posso, o que eu quero e o que eu acho que eu mereço, que eu trabalhei, por exemplo, é para deixar uma coisa para o meu filho. Então, isso é o que eu mereço, que o meu filho tenha o que eu deixei para ele. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter o que merecem mesmo. É nosso direito castigar quem nos faz mal? Sim, eu acho que é nosso direito, mas não é o melhor a fazer. Se a gente identificar um arrependimento verdadeiro, é melhor não castigar. É mais fácil perdoar ou ser perdoado? Eu acho que é mais fácil ser perdoado, porque você está devendo e você vai ter uma libertação dessa dívida que você tinha. Perdoar é perder, então perdoar é uma coisa muito difícil. Eu ter razão e mesmo assim aceitar não receber isso da pessoa que me deve. Então perdoar eu acho mais difícil. Devemos silenciar opiniões erradas? Eu penso que não. Talvez valha a pena silenciar no sentido de mostrar que é tão ignorante, tão errado, tão bobo, que não vale a pena dar ouvidos para isso. Mas censurar, eu acho que não. É possível saber alguma coisa com certeza? Acho que sim. É possível, sim, em determinado conceito, considerando determinadas regras, por exemplo, o método científico da ciência empírica. Por ele você consegue com certeza saber algumas coisas. Mas mesmo uma das premissas do método científico é que aquilo ali pode estar errado, o critério de falsibilidade. E dessa forma não seria você ter uma evidência muito próxima da realidade, mas sem essa certeza? Tá, tudo bem, tudo bem. Realmente, ainda existe a possibilidade de algo ser falseado, sim. Realmente ter uma certeza absoluta, que é até redundante, de algo é muito difícil mesmo. Talvez seja quase impossível. Você tem uma frase, eu não sei se você tem ela no YouTube ou no WhatsApp, mas que você coloca assim: entre fé e razão, as duas. Se você tivesse que escolher, viveria somente com a razão ou somente com a emoção ou somente com a fé? Acho que somente... Nossa, é difícil. Mas eu acho que somente com a fé. Sinceramente. Porque eu acho que a razão, ela... Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a razão, ela pode levar a gente... Não, desculpa, eu acho que escolheria viver só com a razão, sim. Porque sem razão, você não consegue julgar direito a fé que você tem. Então, só por fé, a pessoa pode fazer muita coisa maluca. É melhor um cético absoluto que fica parado e não faz nada, do que um crente louco que é levado por qualquer ideia. O ceticismo absoluto ele também é complicado. Você conhece a história de Pirro? Não. Pirro é considerado o máximo do ceticismo e ele estava caminhando numa direção e falaram: tem um abismo ali,
e como ele era um cético e que não acreditava, ele foi continuar andando e morreu. Só para ilustrar. Rafael, você gostaria de ser menos idiota do que é ou gostaria de ser menos idiota do que já foi? Menos idiota do que eu sou, né? Porque eu acho que hoje eu sou menos idiota do que eu já fui. Então seria melhor ser menos idiota do que eu sou hoje. Existe um sentido na vida? Acho que cada um vai ter um sentido para a vida dele, assim, cada um busca o seu. Tem pessoa que encontra o sentido numa família, tem pessoa que encontra o sentido em não ter família, em não ter raízes. Então eu acho que sim, tem um sentido, mas não um sentido único para todas as pessoas, não. O sentido ele é auto-atribuído, então cada um encontra o seu sentido na vida? Sim. Eu acho que tem sentidos melhores e sentidos piores, mas existem vários, sim. Quem maior mal fez ao mundo? As religiões, as grandes instituições ou os bancos? Nossa, eu acho que as religiões acabam entrando um pouco em grandes instituições, né? Eu não sei se tem assim entre os três, talvez as grandes instituições. Mas no fundo o maior mal que eu acho que vejo é individual da pessoa mesmo. Pessoas fazendo mal, que a gente vê instituições boas e ruins. Então se as grandes instituições são o pior do mundo, depois você reclama que vão te chamar de comunista, né? Tá bom. Qual a maior transgressão que você já cometeu? Transgressão. Qualquer coisa, alguma coisa que você transgrediu assim que é a maior que você já fez. Eu acho que eu não vou falar a minha maior de todas, não. Se você não responder, a gente pode pensar coisa muito pior. Tá, não, pode pensar. Mas eu já quase fui preso uma vez porque eu invadi uma escola para poder jogar bola. Nossa, como você é criminoso, cara. Eu sou mauzão. Que coisa terrível. Como você gostaria de morrer? Dormindo. Velhão. Vou imitar o Abujan aqui, não é com aquele negócio no nariz assim? Não. Eu já quis morrer sendo crucificado, perseguido, mas hoje em dia eu não quero mais não. Rafael, por que, pra quê e pra onde? Tem um versículo interessante de Paulo que ele fala assim, ó: o porquê dele, por ele, para ele são todas as coisas. Às vezes eu assumo que eu muitas vezes não vivo assim, mas que a minha intenção é essa, sabe? Eu tenho uma consciência de que existe esse bem que está determinado, sim, e vem de um cara, e eu acho que vale a pena dedicar a vida a fazer esse bem e propagar essa ideia do bem. Então é mais ou menos isso. Qual a pergunta que eu não te fiz, mas que você gostaria que eu te fizesse? Nossa. Não sei não. Não veio nenhum aqui agora não. Pensa alguma coisa que você gostaria de responder? Alguma coisa que gostaria de falar? Rafael, o que é a vida? Eu acho que a vida é a coisa mais fantástica que existe, sabe? Ainda que alguém que não acredite em Deus, ele vai dizer que é um acidente, foi por acaso, ou ainda que você acredite em Deus e ache que foi tudo planejado, independente disso, quando você olha para a vida, você vê que é uma coisa espetacular, que são pequenas células se juntando e criando indivíduos que têm consciência, que conseguem criar meios para se comunicar no nível que a gente faz aqui agora, conseguem criar poesia, conseguem criar arte, conseguem criar música, e além disso, nem chega a esse ponto, mas outras vidas, animais, por exemplo, conseguem
conseguem, sei lá, criar os seus filhotes, conseguem se reproduzir, o processo de reprodução é uma loucura, e a vida vegetal também, que consegue viver tanto tempo, e a chuva, que nem é, sei lá, é vida, assim, mas que tem um ciclo, o planeta é vivo, ele tem um ciclo que funciona, e funciona muito bem, então eu acho que a vida é a coisa mais espetacular que tem mesmo. As coisas poderiam ser diferentes do que elas são? Acho que sim. Acho que se a gente pensar diferente disso, a gente vai se conformar. E se conformar é um dos primeiros passos para ir pro brejo mesmo, para aceitar tudo de cabeça baixa. Acho que tudo pode ser diferente. Imagina, por exemplo, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra, seria uma loucura. Se sei lá, se o Império Romano não tivesse acabado ainda, ou então se a Dilma não tivesse caído no impeachment, ou então se eu tivesse dormido até mais tarde hoje, se nós não tivéssemos gravado essa entrevista, provavelmente ia ser totalmente diferente a vida. Então acho que a vida pode ser mudada sim, e a gente tem que aproveitar essa flexibilidade da vida para tentar deixar ela da forma melhor possível que a gente possa conseguir. E o que você está fazendo para mudar as coisas? Cara, primeiro tentando levar assim uma ideia, uma pregação de uma filosofia de bem, de amor ao próximo. Segundo, tentando agir também, ajudando as pessoas quando eu consigo, sei lá, com ajuda financeira, ajuda emocional, tentando ouvir as pessoas, tentando conversar, relacionar com as pessoas mesmo, não correr delas, dos impuros e dos perversos, mas tentar chegar perto mesmo para saber as necessidades. O que você acha, Rafael, do argumento ontológico e do argumento cosmológico? Do argumento cosmológico eu acho bastante interessante. Eu não tenho uma profundidade nele não, mas eu vejo sim que a gente tem constantes aí interessantes que levam mais ou menos à ideia de um projetista. Então eu acho que tem sentido sim em pensar que existe um criador. Eu não chego, talvez por falta de conhecimento, mas a dizer que é mais ilógico, mais irracional você não crer que existe um projetista, um Deus. Mas eu acho que sim, é viável, olhando o universo, pensar que existe um criador. Eu só acho que isso não defende o cristianismo em nada, porque não aponta para o Deus cristão. Aponta que existe um Deus, mas não aponta que é o Deus cristão. O argumento ontológico eu teria que me aprofundar um pouquinho mais nele para poder falar aqui. E o argumento ornitológico, o que você acha dele? Esse aí é o dos que tem os bicos de pato e o rabo de e bota ovo e de amamenta? Não, isso eu faço questão de ler para você. Ele é um argumento fantástico. Qual que é? O argumento ornitológico. Feche os olhos e veja um bando de pássaros. A visão dura um segundo, talvez menos. Não sei quantos pássaros vi. Era definido ou indefinido o seu número? O problema envolve o da existência de Deus. Se Deus existe, o número é definido, porque Deus sabe quantos pássaros vi. Se Deus não existe, o número é indefinido, porque ninguém conseguiu fazer a conta. Neste caso, vi menos de 10 pássaros, digamos, e mais de um. Mas não vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ou 2 pássaros. Vi um número entre 10 e 1, que não é 8, 9, 6, etc. Este número inteiro é inconcebível, ergo, Deus existe. O que você acha desse argumento? Esse argumento, viu? Tipo, tá, e qual que é a importância? Tipo, tudo bem, talvez tenha alguma lógica filosófica em querer dizer que só dá pra dizer que esse número existe exatamente, se Deus existe, não sei o que, mas voltando pro pragmatismo, isso não tem efeito nenhum, então eu acho fraco. Tá bom, então, Rafael, acho que a gente já pode encerrar por aqui. Agradeço bastante, você é o nosso primeiro entrevistado aqui, espero que sejam muitos e espero que sejam tão receptivos e divertidos como você e que não fiquem bravos com algumas perguntas. Beleza, valeu. Beleza, abraço. Cara, abraço, valeu. Falou, abraço aí pra você, pros inscritos, pra galera toda. Falou.